Olá, nono ano, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma correção do PET, agora a segunda semana do PET 4. Nós estamos trabalhando nessa semana com função, e a função é muito aplicada no cotidiano para fazer comparações, principalmente quando a gente faz o emprego de gráficos. Então, muitas coisas o gráfico ajuda a gente a interpretar com facilidade. Porém, para fazer esse gráfico, nós precisamos entender de onde vem esse gráfico, qual a fórmula que nós chegamos no gráfico e como que nós interpretamos finalmente esse gráfico para a gente dar uma solução. Então, vamos lá, né? Iniciamos aqui. Nós temos aqui um estacionamento que fala aqui para carros e oferece duas opções de preços para os seus clientes, conforme apresentado no esquema abaixo aí na placa. Nós temos aqui, ó, estacionamento para carros. Opção A. A pessoa pode pagar R$ 4,00 fixos mais R$ 2,00 por hora. Ou, a opção B, a pessoa pode pagar R$ 4,00 apenas por hora. Só de observar, eu sei que a primeira opção, só de chegar, eu já pago R$ 4,00. A partir daí, a cada hora, eu pago R$ 2,00. Já na opção B, eu sei que eu só vou pagar R$ 4,00 a cada hora que eu for ficando, né? Então, baseado nisso daqui, nós vamos fazer as questões. Iniciando aqui, nós temos aqui, ó, na opção a lei da formação da função f, que relaciona f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas. Então, nós temos a função, que é a fórmula, baseado no tempo que eu vou ficar, e nós temos a resposta, né, que vai ser o preço baseado na hora que eu ficar. Que vai ser, então, que o carro ficará no estacionamento. É definida por. Então, vamos lá. Na opção A. Opção A é essa daqui, né? Primeiro. Então, nós temos R$ 4,00 fixos mais R$ 2,00 vezes a quantidade de hora. Aí eu te pergunto, quantas horas eu vou ficar? Não sei. Essa é a resposta. Se eu não sei, eu vou transformar esse não sei em uma letra, que é uma incógnita, que eu vou chamar de x. Então, tá aqui. F de x é o tempo, né? Eu não sei quanto vai ser. Tá? Então, é definida por f de x, o x é o tempo. Então, vai ser duas vezes a cada tempo que eu for ficar, né? Não é R$ 2,00 por hora? Então, duas vezes a hora, mais os R$ 4,00 que só de chegar eu já pago. Então, pronto. A minha primeira função é isso aqui. Às vezes você está vendo, né? F de x, g de x, y, que fez assim. Minha cabeça está louca. Para de pensar muito nessas loucuras que você pensa que está louca. Simplesmente, nós vamos ter uma fórmula. Então, f de x é a primeira fórmula. E acabou. Então, agora nós temos que fazer o restante da questão. Vamos lá. Observe que essa lei de formação é de uma função afim, ou função polinomial do primeiro grau. Primeiro grau eu já falei, porque o x aqui está elevado a 1. Pronto. Tá? Quando está elevado a 1, o número que acompanha o x, que eu expliquei na aula passada, é sempre o valor de a. O número que está sozinho é sempre o valor de b. Então, pronto. Então, quem que é o a? Sendo o a igual a quem? O a igual a o valor que acompanha o a, que é 2. Quem que é o b? É o valor que está sozinho, que é 4. Ah, professor, não entendi, está bagunçado. Não entendeu? Não. Volta na aula anterior. Isso é uma sequência. Se não assistir a aula anterior, não vai conseguir entender nessa aula. A próxima aula também. Se não assistir essa, não entende a próxima. Então, volta na primeira e assiste aula por aula. Tá bom? Agora, o que eu falei também da aula anterior? Toda vez que o meu A for positivo, o valor de A for positivo, eu mostrei no desenho, a gente faz uma reta assim, ó, subindo. Então, a gente vai falar que a reta é função f, ela é estritamente crescente. Então, está aqui a resposta. Pois o quê? Pois o A é positivo, né? Você pode escrever aí, ó, pois o A é positivo. Só que apareceu um zero aqui. Então, quer dizer que o A é o quê? É maior. Olha o símbolo de maior. Então, o A é maior que zero. Beleza? E falou assim também, seu domínio, ou seja, tá? Os números que eu posso substituir aqui, tá? Nesse local do x, são quem? São todos os números reais. Então, pronto. E seu domínio é o conjunto R de números reais.
A resposta que eu vou encontrar, tá? Quando eu substituir um número aqui no x, um tempo, a resposta vai ser chamada de imagem. Então, o meu domínio vai ser conjunto dos números reais. A minha imagem também vai ser conjunto dos números reais. Letra A, ok, né? Letra B agora. Vamos reparar a opção B, ó. R$4 por hora. Então, em vez de ficar pensando f de x, g de x, né, para não confundir a cabeça, eu simplesmente vou fazer uma fórmula agora para o g de x. Se eu chamei o primeiro de f, é uma fórmula. Por que o outro é g? Tem que ser outra letra. Para não ficar muito bagunçando uma letra com a outra, né? Tem que ser outra letra. Para ser outra fórmula. Então, pronto. A outra fórmula é o quê? 4 vezes o tempo. O tempo eu também não sei. Então, o tempo eu vou chamar de x, que é incógnita. Então, minha fórmula é definida por 4x. Beleza? Só isso. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou polinomial de primeiro grau. Por quê? Só que aqui eu tenho apenas o A, que acompanha o x. Eu não tenho o B, que é sozinho. Tá bom? Eu não tenho o B. Então, se eu não tenho B, quer dizer que eu tenho aqui um zero. Zero é nada, então eu não tenho ele está é zero. Então, quem que é o valor do número que acompanha o x? O meu A é 4. Quem que é o valor do meu B? É zero. De novo, quando o meu A for positivo, eu falo que a minha função ela é estritamente crescente. Se aqui fosse menos 4x, o A seria negativo. Aí a função seria decrescente. Só que aí tem uma coisa que eu falei também na aula passada. Quando eu não tenho B, além de falar que a função ela é uma função crescente e tal, tem outra coisa que nós vamos falar. Tá? Vamos chegar lá. Continuando então. Pois o quê? Por que ela é crescente? Porque o A ele é maior do que zero. O A é positivo. E seu domínio, ou seja, os valores que eu posso substituir no lugar do x, é sempre quem? Os números reais. Então, coloquei o R. Números reais. Além disso, a lei de formação da função g é de uma função o quê? Opa! Quando eu falei, ó, o b eu não tenho. O b é zero. Quando o b é zero, eu falo que a minha função é uma função linear. O que quer dizer isso, professor? Função linear. Eu falei na aula passada. A função linear é uma função que vai ter um gráfico, vai ter uma reta, que ela vai passar na origem. Tá? Isso vai acontecer sempre, sempre, sempre que o meu b for zero. Tá bom? Então, como aqui o meu b ó, é zero, ela vai ser uma função linear. Ela vai passar uma função que vai passar na origem. Pois o que? Olha lá. Pois b é ao símbolo igual. Deixa eu ignorar isso aqui. Pois o b é o quê? É igual a zero. Coloquei o símbolo e escrevi também o igual. Isso já foi dito na aula passada. Letra C. Agora é a hora que muita gente fala assim, eu não entendi nada. Gente, calma. O palavreado, que a gente escreve função, eu vou falar com sinceridade, ele assusta. Mas a resolução é simples. Por isso eu trabalhei com vocês o ano passado, o plano cartesiano, fiz gráficos com vocês, sem falar nada de função, porque vocês viram que era simples, foi a matéria que tive o melhor resultado. Porém, na hora que trabalho falando função, e a gente coloca o f de x, g de x, coordenada a pessoa confunde. Então eu gosto de trabalhar para mostrar que é simples. Então agora você vai fazer aquilo ali. Tá? Não preocupa muito com esse palavreado. O importante é saber que é aquilo que nós vamos fazer simplesmente. Vou ler aqui o palavreado para você ver como que realmente dá uma confundida. Olha aqui. Só que nós temos que aprender um pouquinho disso aqui, né? Pelo menos para a gente encontrar isso, a gente... o que é que eu vou fazer? Então você vai lembrar. É aquilo que ele explicou para mim lá no plano cartesiano simples, nós fizemos aquele gráfico, é aquilo ali. Tá? Então vamos lá. Complete a tabela a seguir, determinando os valores de y, que é igual a f de x, no caso da opção A. Então vamos ler assim, ó. Nós vamos usar a fórmula de A. É o primeiro. Isso, y igual a f de x é a fórmula do A. Tá? Os valores de y igual a g de x, no caso da opção B. Então pronto. Esse tal de y igual a g de x é a nossa opção B, que é o quê? A nossa fórmula B. Então simplesmente nós vamos usar a fórmula A para a primeira tabela e a fórmula B para a segunda tabela. Continuamos. E os respectivos pontos de coordenadas x de f de x
que é isso aqui? Que coisa confusa, professor. Calma, não esquenta não. Isso simplesmente, sabe o que está representando aqui, gente? Isso aqui é o pau ordenado. X que é o número que você vai substituir. O f de x é a resposta que você vai encontrar. Pronto. Então, esse aqui, do A, vai ter um pau ordenado. E depois, x e g de x. X é o que você vai substituir na fórmula 2, na fórmula B. E g de x é a resposta que você vai encontrar. Ou seja, o pau ordenado da fórmula B. Dos gráficos da função f e função g. Função f é o primeiro gráfico, é o gráfico de A, e função b e g é o gráfico de B. Em seguida, no mesmo plano cartesiano abaixo, marque os pontos das coordenadas x, f de x, ou seja, marque as coordenadas da minha fórmula A minha vai dar uma reta da fórmula A, e coordenadas x, g de x são os pares ordenados da minha fórmula B. Tá? Encontrados, e construa os gráficos das funções f, que é a fórmula A, e g, que é a fórmula B. Só isso. Então, nós vamos pegar os valores e nós vamos substituir na tabela. Eu já deixei a tabela toda prontinha aqui para facilitar, tá? Porque simplesmente isso aqui é substituição. Eu posso fazer um só para a gente ver como que funciona. Olha, deixei o gráfico aqui um pouco mais apagado, desculpa, o gráfico na tabela mais apagada, e vamos entender. A opção A está querendo y é f de x. O que eu falei que é isso? É a fórmula de A. A fórmula de A que nós encontramos é quem? Olha aqui. 2x mais 4. Seria os 2x, que é o 2 vezes a hora, mais R$4, que já é o valor que de todo jeito eu vou ter que pagar. Então, R$4 já pago de todo jeito. Só de chegar, pago 4. Mais 2 vezes x, que é 2 vezes a hora. Então, aqui é a fórmula, ó, 2x mais 4. A fórmula B é 4x, ou seja, nós vamos pagar R$4 para cada hora. Então, a fórmula B é 4x. Então, simplesmente eu montei elas aqui. A fórmula A é 2x mais 4, vai gerar um pau ordenado que vai ser o valor de x, e o outro número do pau ordenado vai ser o valor da resposta que eu vou encontrar, que é o valor de y. Tá bom? Então, aqui é um pau ordenado x e y. A mesma coisa aqui. X, pau ordenado, e y, que é a resposta. Por isso eu chamei de y aqui, ó. Y é a resposta, ó. Y é a resposta que eu vou encontrar. E o x aqui é o valor que eu vou substituir. A partir daí, eu vou substituir o meu primeiro. Então, vou colocar y é igual a f de quem? Quem que é o x? É o zero. E aí eu vou substituir zero aqui no lugar do x, dessa forma. Então, eu coloquei, ó, no lugar do x, eu coloquei o zero, igual a 2 vezes. No lugar do x, eu coloquei também de novo o valor do x que está aqui. É o zero, mais 4. Aí eu vou no lado de lá, mesma coisa. No lugar do x, eu coloquei quem está pedindo aqui nessa linha, o zero. E no lugar do x, também quem eu coloquei, quem na linha está pedindo zero. Toda vez que eu substituo, o que eu fiz aqui? Coloquei dentro de parênteses. Agora aqui, quanto que é 2 vezes 0? É 0, mais 4 é o quê? É 4. Então a resposta aqui eu poderia ter colocado igual a 4. Beleza? Aí eu vou vir aqui e colocar o meu pau ordenado. O pau ordenado sempre é o valor de x vem primeiro. Quem que é o x? É 0. Quem que é o y? O valor que eu encontrei como resposta? 4. Fecho o meu parêntese. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vamos resolver aqui. Então aqui, 4 vezes 0 é quem? É o próprio 0. Então o meu pau ordenado que eu vou encontrar aqui vai ser o 0 do x, vírgula, e o 0 do y, que é a resposta que eu encontrei. Então, ó, já tenho aqui um pau ordenado para o meu gráfico A e já tenho um pau ordenado para o gráfico B. Lembrando que se eu encontrar 3 pontos, eu já posso ficar tranquilo com o meu gráfico. Com 2 pontos eu já posso fazer, mas é bom ter 3 que você pode comprovar se a reta realmente passou pelos 3. A partir daqui, eu posso fazer todos os pares ordenados dessa forma. No B aqui eu vou substituir o meio. Vamos fazer ele aqui. Olha o que eu fiz aqui. No lugar do x é meio, coloquei meio.
no lugar do x é meio, fiz a conta. Por que deu 5? Ó, 2 com esse 2 eu posso cortar. Então, aqui eu vou fazer simplesmente isso aqui. Ó. Vou pegar esse 2 de cima, esse 2 de baixo e vou cortar. Ao cortar os dois sobra 1 mais 4, 5. Quem que é o coordenado? Meu x, ó, tem aqui a parte do x. X é quem? X é meio. Quem que é a resposta y que eu encontrei? Y é igual a 5. E 5. Fiz a mesma coisa aqui. Deixa eu só colocar esse meio aqui de preto. Pronto. Porque eu estou substituindo aqui são esses valores que são de preto. Então tá aqui. G de meio, que é o lugar do x, em vez do x eu coloco meio. 4 vezes meio. O 4 e o 2 aqui eu posso simplificar. Nesse caso aqui, o 4 com 2, eu posso cortar esse 4, posso cortar esse 2. Só que o 4 vira 2. Né? 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. Então, encontrei 1 meio e 2. Fiz a mesma coisa por todos os outros pontos. Encontrei esses pares ordenados. Só que agora, eu tenho que pegar esses pares ordenados e colocar aqui, ó. Fazer o meu gráfico aqui. Então, vou pegar primeiro essa resposta aqui. Eu vou copiar ela. Então, vou pegar todos esses pontos aqui e vou colar aqui. Colar eles aqui. Colocar ele na frente. Aqui. Esse é do meu gráfico 1. Vamos pegar esses pontos e vamos marcar ele aqui nessa tabelinha. Então, aqui. Vou movimentar ele aqui para cá. Fica mais fácil de fazer. Então, o primeiro par ordenado que eu tenho é o 0 e 4. Então, tem que marcar o ponto aqui. 0, primeiro, é o valor de x. A reta x é sempre essa reta aqui, ó. Reta x. Só que nesse caso, no gráfico, ele está sendo chamado de tempo, que está marcado em hora. A minha reta y é aqui, ó, é o valor pago. Tá bom? Está sendo marcado, que seria o y, é o valor pago. Então, vamos marcar o ponto 0 e 4. 0 está aqui, agora o 4 do y. Então, aqui que eu vou marcar. Então, marquei aqui, 0 e 4. Agora, o outro ponto que eu vou marcar, 1 meio e 5. Meio é 0,5, né? Então, 0,5 também aqui no meio. E vou levar até o 5 aqui. Então, ó, posso fazer até uma retinha se eu quiser inserir assim, ó, para marcar direitinho, ó. 0,5 está aqui. Eu levo ela até o 5, ó. Então, aqui é o outro ponto que eu vou marcar. Então, está marcado o ponto. Outro ponto que eu vou marcar é o 1 e 6. Então, eu vou inserir aqui, de novo, uma retinha que vem do 1. Ó. E ela tem que ir até o 6. Aqui. Eu vou marcar esse pontinho aqui. Está marcado. O outro ponto é o 2 e 8. Vamos inserir aqui a reta pegando 2 e vou levar até aqui no 8. Aqui. Agora vou marcar o ponto também. Está marcado. E vou marcar o último, 3 e 10. Vamos inserir uma retinha no 3 e levar até o 10. 3. E vou trazer até aqui o 10. Aqui o 10. Vou marcar o ponto igual eu fiz com os outros. Está aí marcado. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma reta passando por todos esses pontos. Vou pegar uma reta. Fiz aqui a minha reta, passando por todos esses pontos. Essa é a minha reta do gráfico A. Agora vamos fazer o gráfico B, a reta do gráfico B. Eu vou lá pegar os dados do B, igual eu fiz com o outro. Nós temos eles aqui. Vou colocar ele desse lado aqui, a gente não confundir um com o outro. Então, estou colocando ele aqui. E nós vamos agora fazer uma reta agora com esses pontos aqui. Vamos marcar o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu tenho é 0 e 0. Então, é aqui na origem. Marquei. Está aqui. O outro ponto é meio e 2. Então, meio e 2. Já até tem uma reta aqui passando meio e 2. Então, vou marcar esse ponto aqui.
marquei. O outro ponto é 1 e 4. Então, o número 1 e o 4. Eu já tenho 1 aqui subindo, ó. Só marcar que tem aqui no 4. Marquei. O outro ponto, 2 e 8. O 2 já está aqui subindo. Eu vou chegar até no 8. Então, já está até aqui marcado esse ponto já. É bom que eu fiz a reta um pouco, coloquei um pouco maior, para ele aparecer, porque eu vou precisar dele de novo. O outro ponto é o 3 e 12. 3, e agora ele vai ter... Vou trazer essa retinha aqui até no 12. Trazer ela aqui no 12. Aqui. Eu vou marcar esse ponto aqui. Está marcado. Pronto. Baseado agora neste outro sequência de pontos, eu vou fazer outro gráfico. Então, vou pegar aqui uma linha, adicionar mais uma linha aqui. Eu vou pegar esse ponto, fazer nesse, levar até esse ponto aqui. Posso passar por ele e continuar, tá vendo? Se eu quiser passar, eu posso passar por ele e continuando. Vou organizar ele bonitinho aqui, que fica um pouco fora aqui embaixo. Aqui, porque ele tem que passar em todos os pontos certinhos. Pronto, organizei. Vou enlarguecer ele um pouco. Deixar uma espessura mais larga, para facilitar a visualização. Pronto, deixei de azul. Baseado agora nesses gráficos, eu posso responder algumas perguntas que ainda tem para a gente terminar a questão. Então, o gráfico já está desenhado. Vamos para as perguntas aqui. Ó, a pergunta está aqui. Analise os gráficos das funções f, que é o primeiro gráfico, que é o gráfico A, e g, que você construiu no item anterior, e responda as questões a seguir. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período inferior ou menos de 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Então, vamos lá. Menos de 2 horas. Então, vou pegar aqui embaixo a hora. Ó. Tempo. Até 2 horas, quando chegou em 2 horas certinho, os dois cruzaram em 8. Quer dizer que com 2 horas, todos os dois vão pagar quanto? R$8. Menos de 2 horas, olha o que acontece aqui. Ó. Toda vez que tiver um pouco menos de 2, o gráfico azul, que é o gráfico B, o azul, que é o gráfico B, vai dar menor valor com 2 do que o outro. Ó, com 2 no outro é 8. Com 3 no gráfico laranja, que é o gráfico A, eu pago R$10. Com 3 no gráfico azul, eu vou pagar 12. Ó, 1 hora no gráfico azul, eu chego aqui, eu vou pagar 4. 1 hora no gráfico laranja, eu vou pagar 6. Então, vamos colocar nomes para cada um desses gráficos, né? Vou colocar o gráfico A e o gráfico B. Então, vou fazer isso. Eu coloquei aqui qual é a opção A, qual é a opção B, para facilitar a gente visualizar então. Então, vamos aqui, vamos analisar o gráfico. Se eu for usar 1 hora só, ó, 1 hora, quem vai dar um valor menor? Então, vou trazer até 1 hora. O valor menor vai a opção B, ó, deu R$4. Mas 1 hora, se eu levar na opção A, eu vou pagar R$6. Agora ficou fácil, né? Meia hora na opção A, opção B, né? No azul, que é a opção B, eu pago R$2. Meia hora na opção A, eu vou pagar R$5. Só de eu chegar lá, em 0 hora, na opção B eu não pago nada. Mas só de eu parar o carro na opção A, eu pago R$4. Então, baseado aqui, nós podemos responder as perguntas. Ó, como perguntou, inferior a 2 horas, qual que é a mais vantajosa? Então, menos de 2 horas, ó, a mais vantajosa vai ser a opção o quê? A B. Né? Menos de 2 horas vai ser a B. Porque aí, ó, menos de 2 horas eu pago menos. Ó, toda vez que eu chegar no gráfico menos de 2 horas, eu vou pagar um valor menor do que se eu for usar 2 horas
no B, no A, tá bom? Então, menos de 2 horas seria a opção, ao menos de 2 horas, opção B. Agora a outra pergunta, se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período superior a 2 horas, qual que é a mais vantajosa? A ou B? Então, vamos voltar aqui no gráfico. Mais de 2 horas, ó, 3 horas. O A dá R$10, o B já dá 12. Então, mais de 2 horas, ó, 4 horas. O A vai dar 12. O B, eu nem sei ainda, ó, o gráfico vai continuar, ó, vai dar um valor muito maior aqui. Então, mais de 2 horas, a opção mais vantajosa seria a opção A. Agora, olha outra pergunta. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por 2 horas redondas, qual a opção mais vantajosa para ele, A ou B? Então, 2 horas redondas. Todos os 2 em 2, eu vou subir aquele 2, ó, vai dar 8. Então, não vai ter diferença. Vai pagar o mesmo preço. Então, nesse caso aqui, então, como eu respondi, seria o mesmo preço. Nem A e nem B. Todos os dois iriam pagar redondos R$8. Então, aí, nós terminamos, então, a correção da semana 2 do PET 4 do 9º ano. É uma coisa que eu estou reparando, vocês pararam de assistir minhas aulas lá. A visualização está muito pequena, não tem nem metade dos alunos que assistiram a aula anterior. Vamos assistir, gente. Não vamos deixar para o final, não. Se pegar aula por aula, vocês vão entender o conteúdo. Tá bom? Tchau.